E eu quero dizer para a igreja, quem encontrou pode dizer amém. Então, eu também quero amém, no do céu. A palavra de Deus, vocês veem como que Deus trabalha em nossas vidas. Quando nós damos o lugar, quando a gente dá o lugar, Ele trabalha em nossas vidas. Se dá e buscar mesmo, igual para a campanha aí. É só dar o lugar. É só dar o lugar. Porque Deus é o Deus educado. Ele não invade casa de ninguém. Então, o livro de Romanos 5, eu gostaria, encontrou aí, irmã Bianca? Encontrou aí a igreja, amém? Qual o título de Romanos 5, hein, irmã Bianca? Encontrei, Romanos 5. Ou é isso? Encontrou? Encontrou? Lê para mim só o cabeça, só o título. A justificação pela fé e a paz com Deus. Pronto, exatamente. A justificação pela fé e a paz com Deus. Agora eu vou falar aqui, quero que vocês, eu ouvi testemunhos aqui, eu ouvi Deus agindo na vida de cada um aqui. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui de que aconteceu agora há pouco. Irmã Marquinhos, ontem estivemos aqui e hoje em outras situações, e depois eu tive que sair com a diaconisa e retornamos já agora a cadezinha, ao chegar eu falei, vou para casa. Vou para casa, daqui a pouco é hora de ir para a igreja. E eu falei para ela, ela falou, não, eu quero você, tá? Mas eu confesso à igreja que eu estava, como vocês sabem, um pouco da enfermidade, eu estava um pouco vazio, viu? Não vou negar nada. Aí eu cheguei em casa, abri a porta, soltamente, tirei o sapato, calcei a minha sandália. Falei, Senhor, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir no ministério do Senhor, falar para as ovelhas do Senhor. Como é que é? Eu estou vazio. Sim. E preencha, me encha. Vocês sabem o que aconteceu? Eu olho na mesa, está aqui, ó, para a honra e a glória de Deus. Ó. Está. Deus falou, pega. Leia. Glória a Deus. Sabe isso aqui? É aquilo que muitas vezes o cristão serve lá na rua, entregando para alguém que muitos amassam e joga fora. Fala que já sabe tudo. Certo? E aqui está uma pregação. E aí fala assim, como que pode essa pregação? Eu peguei e li. Mas aí, eu vou agora na palavra, Senhor. E a palavra que está aqui. Como ganhar o maravilhoso presente de Deus? Como ganhar o maravilhoso presente de Deus? Olha, já está tendo. Ei, pega para você. Já está tendo algo com a campanha. Liga uma coisa com outra. Não está ligado no céu, ligado na terra. Não está ligado na terra, ligado no céu. Como ganhar o maravilhoso presente de Deus? Como ganhar o maravilhoso presente de Deus nesta campanha que estamos agora? Nesta semana de campanha lá em Mateus 7. Aí como ganhar? Pela fé. Aí vem a justificação pela fé e a paz em Deus. E aí eu li e agora vou ler para a amada igreja, onde nos fala o presente que Deus tem para nos dar é muito melhor do que qualquer outro presente. Toma posse, igreja, que o presente que Deus tem para dar a cada um de vocês nessa semana de campanha sempre é muito melhor do que qualquer outro
Glória a Deus. Você receba, toma posse e receba. Amém. O que ele tem para te dar. E está escrito, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Vai pegando o manto da palavra. A condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Amém? Amém. Vejamos que este profeta, que muitas vezes nós levamos lá, ele é simplesmente amassado e jogado. E aqui está uma pregação. Mas eu também estou agora entregando para a amada igreja algo, que é a importância de você prestar atenção dentro da palavra, para que amanhã ou depois, através do profeta Deus, você fazer a sua mensagem, você ministrar, você pregar, aleluia, a palavra. Glória a Deus. Acabou. Eu já estou entregando. Aí a igreja fala, então significa que é assim mesmo. Se eu estou meditando na palavra, através de um profeta que eu recebo, eu prego a palavra. Mas eu estou querendo dizer aqui, no livro de Romanos, que diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, no verso 14, para nós ganharmos mais tempo, diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Irmãos, a palavra está nos dizendo que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando Adão, desde lá que veio aquele pecado, começou ali, e por conta daquele pecado, muitas vidas foram ceifadas, morreram e morrem até hoje. Verdade. E morrem até hoje. Mas sabe o que eu entendi dentro dessa palavra que fala dessas vidas que foram ceifadas e que morrem, que morreram e que morrem até hoje? O que eu entendi também, você vê como um versículo é rico e você busca várias situações de um versículo para edificar a igreja, para dar ensinamento. Eu entendi que morrem até hoje, sim, mas aqui já está também nos falando que o Senhor Jesus Cristo, através da sua fé, da sua obediência, ainda que nós morremos, estaremos vivos. E o Senhor Jesus Cristo, nosso
Senhor Deus, Ele, na sua infinita bondade, Ele perdoa não só por causa de um pecado que Adão cometeu. Ele perdoa eu, perdoa você, por eles e milhões de pecados. Glória a Só Deus. Cristo, que morreu na cruz, é capaz. Ele perdoa por muitos e muitos pecados. Ele está querendo dizer: ei, arrependa-vos dos vossos pecados, porque eu estou aqui. Ei, estou aqui. E Adão foi no pecado. De Adão até Moisés. Verdade, meu Deus. Você imagina 2.500 anos atrás. Mas Deus não. Deus perdoa todos os dias tantos e quantos pecados que nós temos. Verdade, meu Deus. Basta nós sabermos humilhar a Ele. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que invocar. Nós temos que ter fé. Porque nós vamos bater na porta. E a porta que nós batemos com Deus, Ele abre. Bate e abrirei a porta. Através da fé. Esta fé que o mesmo Abraão tinha. A fé de Abraão. Aquela fé, quando eu falo de fé, não estou querendo dizer que Abraão tinha fé maior do que a sua, não, longe, não. A tua fé, a minha fé pode ser a mesma fé de Abraão, o pai da fé. Glória a Deus. Depende de quem? De Deus? Depende de mim? Depende da igreja? Verdade. Faça como Abraão. Ele se tornou o pai da fé por conta da obediência. Faça como Abraão, ele se tornou o pai da fé por conta do temor. E evite. Porque se você evitar pecar um só pecado, se acontecesse, porque no dia nós pecamos N vezes. Quando você não peca pelo olhar, você peca pelo pensar. Quando você não peca pelo pensar, você peca pelo falar. Mas evite pelo menos esse pecado que foi cometido por Adão. Procure. E como, pastor? Através da tua vigilância, através da tua obediência e através da tua fé. Porque aí Abraão falava com o Senhor nosso Deus por conta da fé. Assim é nós. Falando Verdade. com Deus por conta da fé. Ainda que tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai mover esta montanha de um lado para o outro. Este monte será removido de um lado para o outro. A tua causa, que você, nesta semana de campanha, está glorificando, exaltando e conversando com Deus, o teu particular, fazendo a tua obediência, buscando e falando com ele: Senhor, eis-me aqui, nesta semana tão gratificante, que o Senhor já está me dando saúde, o Senhor está me dando paz, mas eu estou com esta causa, que o Senhor sabe qual é. E eu quero chegar na igreja do Senhor. Eu quero chegar lá naquele ministério, Senhor. E junto aos irmãos, eu quero dar testemunho para que a igreja saiba que eu sirvo um Deus vivo. Para que a igreja saiba que o Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para que a igreja saiba que eu, Senhor, sou tomado pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Faça isso. Faça isso. Não perca essa fé. Venha dar o seu testemunho. Que a campanha simples e humilde de Mateus 7 surtiu efeito para mim.
Aleluia, Jesus. A campanha se tiver feito para mim, e eu vou responder. A campanha? Não. Ei, não. E o que foi? A tua fé. A tua fé. Aleluia, Jesus. Você invocou o Espírito Santo de Deus em você. E juntamente nós, igreja, nos reunimos e falamos, vamos reunir para uma campanha. E esta campanha tem como objetivo clamar a Deus por uma causa. E esta causa é aquela que você quer que seja realizada. Mas ela será realizada pelo nosso bom Deus através da tua fé, como está escrito no livro de Romanos. Que bom, Deus. Como está escrito no livro de Romanos. E o Senhor nosso Deus é isso. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça que é dom só um, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quer dizer, olha o que já nos diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, a ofensa de um morreram muitos. Quem foi esse Senhor? Volta lá atrás. Aquela mesma ofensa. Ainda que Adão cometeu aquele pecado, mas essa mesma ofensa está acontecendo nos dias de hoje. Eu ouvi aqui há pouco quando falaram aqui do abalo da fé. Eu ouvi quando a irmã disse que o povo daquele tempo tinha mais fé. Que o povo daquele tempo tinha mais fé. Que o povo daquele tempo ia orar. E hoje saem e que aparece muito a bebedeira, vão mais para os campos religiosos, mais por uma influência humana, mais tocado pela carne. Mas irmãos, é bíblico, está na palavra, que o amor de muitos esfriaria. Está na palavra. Quem não pode deixar o teu amor esfriar é você mesmo. Toma posse. Verdade. Quem não pode deixar o meu amor esfriar é eu mesmo. Porque esse Deus que eu sirvo, Ele está pronto para cuidar de mim e de você a todo momento que você procurar Ele. E você vai bater na porta e a porta vai abrir. Você vai bater na porta e a porta vai abrir. E nós temos que entender, irmãos, que o Senhor Jesus já nos diz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. É uma palavra de ensinamento. É uma palavra de ensinamento. E também muito simples. Pega Jesus, joga ele com todo o amor. Pega ele para dentro do teu coração. Abre a porta. Que esse povo amor de Deus, que é Jesus Cristo, morreram muitos por um pecado, mas o Jesus que nós estamos agora servindo é o Jesus que te dá a salvação a partir do momento que tu se arrepende dos teus pecados. É aquele
que dá a salvação não é só por conta de um pecado que foi cometido por Adão. É aquele que me dá a salvação por milhares de pecados que eu tenha cometido ou que eu ainda cometo dia a dia, pelo pensar, pelo falar, pelo olhar, não sei. Eu sou assim, um ser humano. Não adianta dizer que não, porque sim, por isso que tem que estar em espírito. Por isso que temos que estar em espírito. E é por isso que muitos estão chegando na casa do Senhor, vazio saindo vazio, porque os pregadores não querem falar de uma forma explicativa, ensinando, orientando a igreja, dizendo, olha, está dizendo assim, está falando assim, porque o evangelho é simples. Por que o evangelho é simples, pastor Dalmo? Porque Deus é simples. A resposta é esta. Porque o Deus que eu sigo é humilde. Glória Ele a deixou o Deus. evangelho difícil. Por que Deus ia deixar o evangelho difícil? Ele só não disse para nós que seria fácil, como não foi para ele. Porque ele deu a vida na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Então, ele também não ia dizer, é fácil, mas ele disse, aquele que suportar até o fim, receberá a coroa da vitória. Estará comigo, vai estar comigo no paraíso. E aí? Como é que está difícil falar do Evangelho de Deus? Se Deus é simples, se Deus é humilde. Hoje eu estava ouvindo um grupo, e eu, de vez em quando, eu gosto de ouvir uns áudios, grupo e tal. Pega ali quando eu vou ouvir, e eu, aí, perguntando, alguns fazem perguntas, eu fico, eu sou muito simples. Porque eu nunca sei nada, todos os dias eu procuro aprender, Senhor, me capacita. E eu depois usar e falar alguma coisa, e uma coisa que eu falei, que eu falo sempre. Pastor, meus abençoados, está um pouco difícil, porque a igreja hoje, pastores não querem pregar. Pastores não querem explicar. Estão cheios de teologias, nada contra. Mas não querem chegar e falar essa palavra aqui, está dizendo, assim, assim, assim. Porque vocês serão a coluna de esquina, a pedra de esquina desse ministério. Não sou eu, vai ser vocês que vai ser mais alguém para vir ajudar a seara do Senhor. Vocês estão aqui se capacitando através do profeta de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, para que vocês, para agora sim, aí Jesus vai dizer, agora sim, descer as águas, estão aí, e agora estão capacitados, meu servo, agora, eles vão agora botar a mão no arado, e vão para a seara, porque os ceifeiros estão poucos. É verdade, meu Deus. Toma posse. Mas prestem bem atenção que os pregadores não querem falar desta forma. Não querem. Falam de uma forma. E eu falei para os abençoados, e a gente chega na igreja, a gente está com vontade de crente mal convertido. Mas será que é culpa só desses crentes mal, dessa mal conversão? Eu não gosto de usar muito o termo crente, mas desses servos de estarem mal convertidos? Não. Será que os profetas que estão ministrando a palavra não estão tendo aí um pouquinho de falha? Estão vindo na igreja, pregando 10, 15 minutos, na maioria das vezes, vem e já vem pro X, vem, vendeu a palavra de Deus, botou dinheiro no bolso e vai embora. E fala de uma forma como se estivesse falando russo, estava falando russo, estava falando japonês, estava falando como? Como é que o leigo, o simples, como é que aquele simples que chega aqui para visitar a igreja, para sentar, como é que ele vai chegar aqui, irmã Bianca, irmã Vanderleia, minha irmã, minha missionária,
aquele pastor falou. Se está falando inglês. Pelo amor de Deus, pastores, ministrantes da palavra, evangelistas, fala a linguagem simples que Deus gosta para o homem simples, independente do teu grau de escolaridade, independente do teu anel, fala da fé com simplicidade. Fala que lá no livro de Mateus está escrito que se for você batendo na porta com fé, Deus vai abrir. Que se você tem um projeto na sua vida para ser executado, esse projeto, através das suas orações, com fé e invocando, Deus vai ouvir e Deus vai atender. E essa campanha será uma campanha de grandes testemunhos, porque você vai vir edificar a igreja. Fala dessa forma, pastores. Glória a Deus. Aí ainda vem me dizer, aí eu falei, olha, eu sou contra o relógio na igreja, quando eu oro direto para ver os relógios parando, as pilhas dando defeito, eu oro direto, porque eu oro relógio na igreja, porque se eu pudesse eu falaria a noite toda. O meu amor por Deus é tanto, eu sou tão apaixonado pelo Evangelho do Senhor Jesus, que se eu pudesse eu falaria a noite toda. Mas não os outros, né? Que o povo quer ir embora. Eu falei demais para os homens. Os maridos. Eu sou um homem que eu falei demais para os homens. Sabe? Eu falei muito, eu fiz muito para os homens. E faço tão pouco para aquele que nos dá a vida, que nos dá o fôlego, que nos dá o ar. Verdade. Aquele que vai fazer a obra na sua vida, aquele que vai realizar o seu desejo desta campanha, aquele que vai usar a abençoada para trazer um testemunho e dizer: eu fui mais uma vez agraciado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que vai te aquebrantar cada vez mais, e você vai dizer: aleluia, Senhor. Aquele, Maria, aquele mesmo Deus que é o de ontem, o de hoje e o de amanhã, o de sempre. E a irmã vai chegar aqui e dizer assim: eu quero dizer para a igreja que eu hoje estou mais uma vez agradecido e convicto que esse Deus existe e que vai dar libertação a esta jovem e que ela será liberta de tudo aquilo que vem incomodando a saúde dela, que seja do corpo, da alma e do espírito, através do profeta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É assim. É assim que o profeta de Deus tem que chegar e está falando a linguagem simples. Mas não, está acontecendo um desequilíbrio. E aí, minha irmã, o que eu ouvi aqui de um testemunho, que esta fé está abalada, mas o amor de muitos iria esfriar, inclusive o desses pregadores. O desses pregadores. Eu vou falar da verdade, me chama para ministrar a palavra no ministério, eu vou. Agora, aqui uma coisa, 10 minutos no mínimo. No mínimo. É só simplesmente a minha saudação para a igreja. E vocês aprendam. Cuidado. Nunca pense que pecado é só matar, roubar, prostituir, adulterar. Pecado também é chegar na igreja olhando que hora o mundo vai acabar. É verdade. Não existe pecadinho, pecador, não. Tudo é pecado. Isso chama mal conversão. Ainda não estou convertido. Ei, pega para você. Não se preocupe com o que o pastor está falando e não faça bico de tucano. Ainda existe aqueles crentes que quando o pastor está ministrando a palavra, muitas vezes ele está com vontade de sair embora, porque está dizendo que está roubando uma indireta dele. Eu fui assim, aconteceu comigo, testemunho sou eu. Eu sou testemunho. Sabe por quê? Porque eu ainda não estava convertido. Achei que estava, mas não estava. Por eu ser uma pessoa pública, conhecida, e quando Deus me resgatou do charco de lodo de um mundo obscuro, eu fui para a igreja, mas quando eu chegava lá era uma pisa que eu tomava. Tudo que falava, quando eu chegava em casa, eu falava: não vou mais lá não, porque está falando de mim. Meu Deus. E lá
Por quê? É porque sabe da minha vida. Eu sou um homem aqui, sou conhecido, dessa forma que todo mundo sabe da minha vida, tudo está falando de mim. É lá a palavra cortando. Que ela te ensina, mas ela também te educa. Ela te educa, ela ensina, ela é correção. Eu fui orar. Eu comecei a orar e Deus começou a falar comigo. E eu me lembro que lá naquele monte, Deus, na sua infinita bondade, falando comigo, disse: não se preocupe. Não se preocupe. Está doendo? Tá. Receba. E aqui eu fui, orando. E ele falou: é eu, você e a palavra. Não deixe de meditar. E eu comecei a aprofundar no livro. E o que aconteceu? Hoje, se eu chegar no ministério, ainda que for por maldade de um falso profeta, que ele vai se ver com Deus, não comigo, pode falar o que falar. Eu vou aprender. Se for algo que é para me corrigir, eu vou tomar posse, falar: amém, Senhor. Esse aqui que foi falado, eu estou devendo mesmo. A partir de hoje, eu dei, Senhor, me perdoa, estou pagando essa dívida. Aí, existe aquele cristão que muitas vezes fala assim: eu vou sair daquela igreja. Eu não vou lá mais não. Porque a irmã fulana ficou atravessa para mim. Eu não vou lá mais não, porque aquele pastor assim, galera, fala daquela forma. Vem cá, você vem na igreja atrás de Jesus ou de quem está olhando para você? Aqueles que se reúnem depois que terminam o culto, ficam na porta da igreja fazendo bode, orando que a irmã calçou, que o irmão vestiu. Mas não é assim. Aqui na palavra do Senhor, Ele não nos ensina dessa forma. E eu estou nesse momento sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Glória a Deus. Eu cheguei em casa, que eu peguei isso aqui e vi, li e vi. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, que foi o pecado de Adão. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Mas uma coisa que chama a atenção aqui, irmãos. Olha só. Deus, Ele fala assim, do pecado de um só homem, que foi Adão. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. A palavra-chave aqui é muitos. Pega para você. Pega para você. Eu grifo a palavra muitos. Ele dá a salvação para muitos. Sabe por que ele falou para muitos? Poderia estar escrito assim, né? Ele dá a salvação para todos. Para muitos. Porque ele veio aqui e os deles não receberam. Ou vocês pensam que todos serão salvos? Não. Não. Faça a tua parte. Porque eu estou fazendo a minha. Glória a Deus. Faça a tua parte, porque eu estou fazendo a minha. E quando fala muito, para muitos, quer dizer que não é para todos. Porque o joio só vai ser o joio. Ele só vai ser tirado do meio do trigo no dia que o nosso Deus buscar a sua igreja. Isso significa que não adianta você sair desse ministério por causa da irmã fulana para ir para o outro ministério. Não vai, você vai levar o problema com você do mesmo jeito. Que o problema não está na irmã fulana, está em você. Por que está em você? Porque você não foca em uma salvação que é chamada de Jesus Cristo. E aí? É verdade. Quando eu entro aqui, o meu alvo é Jesus. Amém. Esse meu alvo é Jesus. E quando eu estou aqui, eu me sinto feliz. Então, irmãos, eu peguei e li com muita atenção. E agradecendo a Deus por meio de muitos, Senhor. Muitos é isso, Senhor. Senhor, glorificado é o teu nome.
da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. E o que Deus tem para dar para vocês nesta noite é fortalecimento espiritual. O que Deus tem para dar para cada um de vocês nessa igreja, agora, nesse exato momento, para nós, o que Deus tem é o foco na salvação de vocês. O que Deus tem para dar para cada um aqui, nesta noite, é o foco de uma campanha, lá em Mateus 7,